Jeová, voltamos nossa atenção ao Senhor nesse instante, agradecendo pelo dia, por tudo que o Senhor nos tem dado amorosamente com a vida. E agora, nesse momento, que o Senhor, por favor, nos ilumine, para podermos aprender mais, como podemos, através da Sua palavra, a Bíblia, adornar-te em si. Pedimos que nos perdoe, nos ajude e fizemos tudo em nome de Cristo, seu Filho. Amém. Muito bem, então damos atenção, quiserem anotar o tema, como os verdadeiros cristãos adoram o ensino divino, então com a palavra nosso irmão Márcio Vinícius Lessa. Como você pessoalmente encara a Bíblia? Encara seus ensinos como modo de vida? Acredita que a Bíblia Sagrada, ela realmente pode, seus ensinos serem embelezados através do seu próprio modo de vida? A palavra adorno, ela é muitas das vezes descrita na Bíblia Sagrada como um enfeite, algo feito para embelezar, aumentar o brilho, às vezes até tornar a própria pessoa de forma mais agradável e atraente. As Escrituras descrevem Jeová cercado de adornos. Vejam, por favor, um texto muito conhecido, Salmo 104. Aqui, quando se fala de adorno ou de beleza, descreve a Jeová como este brilho, esta beleza ao seu redor. O Salmo 104, versículo de número 1, nos diz assim: bendize a Jeová, ó minha alma. Ó Jeová, meu Deus, mostra-te ser muito grande. Tu te revestiste de dignidade e de esplendor, envolvendo-te em luz como que no manto, estendendo os céus com pano de tenda. Notou, o versículo fala de Jeová como estando vestido de dignidade, esplendor e como que os céus estando estendidos para embelezar o nosso Criador. A Bíblia Sagrada, ela mostra que todas as coisas espirituais, elas são belas. E o modo nosso de vida pode adornar ainda mais esses ensinos bíblicos. A Bíblia Sagrada, quando fala dos anjos, por exemplo, em Ezequiel, no capítulo de número 1, nos versículos de número 4 a 28, ali descreve as criações de Jeová celestiais, tratando-se da sua família, os anjos, e em volta destes uma grande beleza. Em Revelação, capítulo 21, Apocalipse, o versículo de número 2, também temos ali a descrição de uma nova Jerusalém, chamada de noiva, adornada, descendo para o casamento com o Senhor Jesus Cristo. Mas as criações físicas também embelezam muito. Aquilo que Jeová fez é realmente muito belo. O Salmos 19, no versículo de número 1, traz glória ao Senhor Jeová, trazendo atenção que as suas criações realmente são maravilhosas e belas. Veja, por favor, os Salmos de número 19 e o versículo de número 1. Trazendo atenção a isso, veja o que nos diz este versículo: os céus declaram a glória de Deus, e a expansão está contando o trabalho das suas mãos. Já observou uma noite estrelada? Quão bela ela é? Já pôde observar o pôr do sol? Todas essas criações do Senhor Jeová realmente traz beleza sobre ele. As criações físicas de Jeová são ricas e de uma espantosa beleza, e coisas que nós temos como presente e que Jeová criou para todos nós. Quando Jeová criou a terra, os anjos, eles aplaudiam de felicidade de ver o espetáculo, conforme Jó
capítulo 38, versículo de número 7. Mas de tudo que Jeová criou, de todas as belezas que Jeová fez, falando-se da vida terrestre, a coisa mais bela que Jeová criou, nós vamos ver o registro aqui nos Salmos 139, versículo de número 14. Abra sua Bíblia, por favor. Salmos de número 139 e o versículo de número 14. Aqui o relato nos diz assim: elogiar-te-ei, porque foi feito maravilhosamente do modo atemorizante. Teus trabalhos são maravilhosos, de que minha alma está bem apercebida. Acompanhe o 15 e o 16. Meus ossos não te estavam ocultos, quando fui feito às escondidas, quando fui tecido nas partes mais baixas da terra. Teus olhos viram até mesmo o meu embrião, e todas as suas partes estavam assentadas por escrito no teu livro, referente aos dias em que foram formadas, e ainda não havia nem sequer uma entre elas. O versículo de número 14 mostra que Jeová foi elogiado pelo salmista, sonhos, e falando-se do campo terrestre, a coisa mais linda que Jeová criou foi o ser humano. Se nós observarmos a forma como o próprio corpo humano foi feito, isso traz louvor a Jeová. O versículo de número 15 fala que Jeová observou o salmista, mesmo quando ele estava nas partes mais, como ele disse aqui, baixas da terra. No versículo 16, fala aqui que estava escrito como que um registro de como o salmista seria. Não que o homem tenha sido predestinado, mas na verdade estava falando aqui do DNA, onde o código genético mostra tudo que aquele ser humano, ele na verdade será. Mas também quando ele diz que Jeová observou até mesmo o embrião, o que o salmista quis dizer? Bem, um embrião vai até da 12ª semana de vida, de uma nova vida, no caso, que está sendo gerada no ventre da mãe. Isso significa que o embrião é o bebê em formação, quando ele está sendo formado, seus dedinhos, seu coração, seu cérebro. Uma vez que ele está formadinho, possivelmente na 12ª semana, então ele começa a crescer, já é chamado de feto. Quando chega a um tamanho que já não tem mais espaço para ele dentro do ventre da mãe, aí vem o período do nascimento, que são os 9 meses. Então, o salmista mencionou que mesmo quando ele estava em formação, era um embrião, Jeová já o conhecia. Então isso significa que a criação de Jeová, ela foi feita de uma forma que mesmo os homens mais sábios, cientistas, médicos, eles ficam admirados de como ocorre uma concepção, como inicia a vida, como é gerada uma vida. E tudo isso ocorre de uma forma maravilhosa, como ele diz no versículo 14. Então, os olhos de Jeová, suas criações terrestres são belamente adornadas e dão glória a Jeová, conforme Gênesis, o capítulo de número 1 e o versículo 31. Mas nós, humanos, temos a capacidade de adornar tanto o nosso ambiente físico, como também o ambiente espiritual. Jeová, quando ele deu início ao primeiro casal humano, a vida era simplesmente maravilhosa. Analise o seguinte: imagine como Adão deveria ser belo. Ele não tinha um defeito físico. Na verdade, Adão foi criado de uma forma tão bela que ele teria a possibilidade de raciocinar, fazer planos para o futuro, conseguiria viver o seu presente da melhor forma possível. Quando Jeová observou que Adão se sentia talvez um tanto só, por não ter uma companheira, visto que todas as suas criações tinham seu par, então nesse caso, Jeová fez a sua chamada e amada Eva,
que significa mãe de todas as nações. Bem, imagine como Eva deveria ser linda. Ela não tinha uma espinha, um cravo, um defeito genético. Ela foi criada por Deus cada centímetro dela. Isso significa que Jeová fez ela de uma forma que adornava a beleza da criação de Jeová. Mas infelizmente, Adão e Eva não souberam aproveitar de toda essa beleza e acabaram cometendo uma grande transgressão contra Jeová. Mas quando Jeová os criou, ele queria que estes vivessem belamente no chamado Jardim do Éden. O capítulo de número 1 de Gênesis, talvez alguns até digam assim, mas deveria ser tão enfadonho a vida de Adão, já que tudo estava certinho, tudo bonitinho, tudo perfeito. Mas não era bem assim. Veja o capítulo 1, versículo 28 de Gênesis. Ademais, Deus os abençoou e Deus lhes disse: sede fecundos, e tornai-vos muitos, e enchei a terra. Quer dizer, para ter muitos filhos. Aí continua: e sujeitai, e tende em sujeição os peixes do mar. Raciocínio: os tubarões, as baleias, os animais mais ferozes que existem no mar estariam em sujeição a Adão. Bastaria ele chegar próximo de um rio ou de um mar, talvez estalar os dedos, ou fazer algum gesto, e logo apareceria um grande peixe. Ele teria a oportunidade de tê-los sob a sua autoridade. Por isso disse que estaria sujeito a ele, mas não seria apenas os peixes. Continue o versículo, por favor, me acompanhando. E as criaturas voadoras dos céus, eles tinham domínio sobre tudo, sobre as aves mais ferozes então existentes. Imagina, Adão e Eva poderiam dominar os grandes gaviões, talvez aves que nós nem temos conhecimento, e que eles, por alguns pequenos gestos, fariam com que essas aves se voassem até a sua direção, como hoje alguns homens ainda conseguem. Mas ainda continua dizendo: e toda criatura vivente que se move na terra. Não haveria nenhuma dificuldade para Adão e Eva dominar as criações de Jeová. Jeová deu a ele o privilégio de dar nome a todos os animais. Se você sabe o nome de um determinado mamífero, talvez uma leoa, talvez uma onça, uma pantera, são nomes que Adão deu a esses animais no Jardim do Éden. Ele tinha muito trabalho, tinha que examinar o animal, talvez acompanhá-lo durante muitos dias, para ver o estilo de vida que ele teria, junto com aqueles outros animais, para que ele pudesse decidir que nome seria mais prático para esses. Mas ele tinha um outro trabalho, uma outra tarefa. Veja o capítulo 2 e o versículo de número 15. O relato diz assim: e Jeová Deus passou a tomar o homem e a estabelecê-lo no Jardim do Éden, para que o cultivasse e tomasse conta dele. O jardineiro, qual é o trabalho desse? Bem, ele tem que cuidar da beleza do jardim, como por exemplo esse jardim em frente ao Salão do Reino, para que ele fique belamente adornado. De vez em quando tem que se tirar as folhas secas, tem que se cortar partes, algumas crescem, talvez um pouquinho mais, para que essas fiquem todas elas do mesmo tamanho. Há necessidade de trabalho. Adão tinha que fazer isso. Talvez o gramado que havia debaixo das árvores, as folhas secas caíam, ele tinha que limpar. Talvez ele achasse que precisava de mais uma árvore, uma determinada parte, ele poderia e deveria fazer isso. Estava ali sujeito ao Jardim do Éden. Mas pense também o seguinte: os animais, eles nunca tiveram direito à vida eterna. Então havia animais no Jardim do Éden que morriam. Então esses animais
tinha que ser retirado o corpo destes, tinha que ser colocado em determinado local, e esse trabalho era de Adão e Eva. Então, era um trabalho não estafante, porém não era um trabalho cansativo. Mas eles tinham todo esse serviço para fazer. Então, a vida no Jardim do Éden era de trabalho e muito trabalho. Por isso, nós sabemos que a beleza do jardim foi entregue às mãos de Adão e Eva. Então, eles teriam uma atividade muito grande para realizar. Mas o pecado estragou tudo. Infelizmente, Adão e Eva deixaram se envolver uma trama daquele anjo que mais tarde ganhou o nome de Satanás, o diabo. A terra ficou arruinada. Deus achou necessário, segundo Gênesis, capítulo 6, versículo 11 e 12, trazer um grande dilúvio. E nessa ocasião, o jardim do Éden foi destruído, porque tudo se encheu de água. E acredita-se que o jardim do Éden ele esteja debaixo do grande mar. Bem, perdeu-se aquela beleza, mas Jeová deu a oportunidade aos descendentes de Noé, de sua família, de poder embelezar a terra. Mas infelizmente as imperfeições se acentuaram e o homem começou a degradar a beleza que então Jeová esperava dos descendentes de Noé. Embora imperfeitos, humanos têm a capacidade de adornar as coisas. Por isso Jeová, segundo Revelação 11:18, vai arruinar os que arruinam a terra. Falando-se do adorno físico, as pessoas gastam grandes somas de dinheiro. Essas pessoas usam esse dinheiro para decorar seus lares, adornar a si mesmas. Isso faz parte do ser humano. Adorno espiritual. Quando os humanos se empenham no adorno espiritual, Jeová se deleita nisso. Até normalmente nós julgamos as pessoas por aquilo que vemos diante dos nossos olhos, não é verdade? Mas olha como Deus vê as pessoas. Em 1 Samuel, no capítulo de número 16, aprendemos aqui da maneira como Samuel teve que lidar com a escolha do próximo rei da nação de Israel. E na escolha, Jeová ajudou ele a ver algo que ele não conseguia ver, a ungir o próximo rei. Capítulo 16, versículo de número 7, do primeiro livro de Samuel, que nos diz assim: Mas Jeová disse a Samuel: Não olhes para a sua aparência e para a altura da sua estatura, pois o rejeitei. Porque não como o homem vê, é o modo de Deus ver. Pois o mero homem vê o que aparece aos olhos, mas quanto a Jeová, ele vê o que o coração é. Aí está a beleza observada por Jeová. Ele olha o íntimo da pessoa. Ele olha o que a pessoa é por dentro. Os verdadeiros cristãos têm o privilégio extraordinário de adornar os ensinos de Jeová. O que envolve isso? Envolve conselhos que encontramos na palavra de Deus, a Bíblia, em todos os capítulos. O que significa adornar o ensino divino? Bem, ele é belo, como um metal precioso. Mas é preciso, ao vivermos segundo esse ensino, realçar essa beleza. Nós vamos analisar aqui como é que podemos reluzir o brilho do ensino divino. Abra sua Bíblia, por favor, em Tito, no capítulo 2. Observará nesta carta a Tito, que o apóstolo Paulo, ele trouxe atenção à necessidade de todos na congregação se preocuparem com o adorno espiritual. E ele traz atenção aqui a alguns conselhos específicos. Fica antes de Hebreus, no capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Vocês observarão que o adorno envolve ensinos ou orientações aplicáveis a todas as pessoas. Vamos começar aqui, a partir do versículo de número 1 e 2, falando sobre os homens idosos. Olha o que Deus espera dos homens idosos. Tito 2, 1 e 2. Tu, porém, persiste em falar as coisas próprias para o ensino salutar.
os homens idosos sejam moderados nos hábitos, sérios, ajuizados, sãos na fé, no amor, na perseverança. Segundo os 2 versículos lidos, aqui dizem que os idosos deveriam ser exemplo para os mais jovens. Isso significa que os jovens deveriam seguir exemplo daqueles que já têm uma experiência de vida, mas estes só seriam considerados por Deus como alguém que adorna o ensino se ele for ajuizado, amoroso, perseverante e moderado nos hábitos. Isso significa que se espera que um homem idoso não haja como se fosse uma criança, no sentido de, talvez, palavras, ou hábitos, ou costumes, mas agiria como um homem maduro, segundo a sua própria idade. Então, isso significaria adornar o ensino divino. Falando-se das mulheres idosas, o versículo de número 3 nos diz assim: igualmente as mulheres idosas sejam reverentes no comportamento, não caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, instrutoras do que é bom. Então aqui diz que é necessário que as mulheres idosas, elas evitem ser caluniadoras. Significa falar da vida alheia ou falar de alguém simplesmente para comentar, para ter o que falar. Então isso não significaria adornar o ensino divino, porque se tivéssemos uma língua que caluniasse outros, ou talvez que não fôssemos alguém que tivesse um bom comportamento, isso poderia criar grandes problemas. No entanto, o versículo de número 4 nos diz assim, agora já atingindo as mulheres mais jovens, a fim de fazerem as mulheres juizadas, castas e operosas em casas. No mundo moderno, um bom número de mulheres jovens já dizem assim: eu não gosto de coisas de casa, não gosto de lavar, não gosto de passar, não gosto de cozinhar. Se talvez nós temos esse tipo de comportamento, é melhor nem se casar, melhor ficar solteira, para que você não crie problema. Como vão cuidar dos seus filhos? Como poderá dizer que é uma esposa submissa, que é uma esposa que reverencia o Deus em que diz adorar? Então, se você não consegue ser operosa em casa, não consegue assumir sua responsabilidade, é melhor não casar para não atrapalhar a vida de talvez um rapaz que espera de uma esposa que ela seja casta e operosa em casa, ou que seja trabalhadeira. Caso a mulher ache que isso não é possível, é melhor ficar solteira, porque daí você não vai ter que criar problemas para 2 pessoas, mas apenas para você, né, que talvez ache que a vida é melhor assim. No entanto, o apóstolo Paulo aqui também atinge os homens mais jovens. Veja o versículo de número 6 e 7. Persiste igualmente em exortar os homens mais jovens a serem ajuizados, mostrando-te em todas as coisas exemplo de obras excelentes, mostrando no teu ensino incorrupção, seriedade, olho, palavras sadias que não podem ser condenadas, para que o homem do lado oponente fique envergonhado, não tendo nada de ruim a dizer sobre nós. Bem, Paulo aqui já cita a questão do homem mais jovem, ele ser um exemplo de obras excelentes e também ser sério. Isso significa que os mais jovens, né, no caso falando dos rapazes, deveriam se preocupar em atingir privilégios na organização de Deus. Não deveriam achar que porque são jovens devem agir como moleques, ou devem agir de uma forma que faça com que outros não os respeitem. Então, ao passo que vão atingindo a idade, indo em direção à idade adulta, né, saindo da sua adolescência, ele já vai amadurecendo de acordo com a sua idade e assumindo maiores responsabilidades. É isso que o apóstolo Paulo estava chamando a atenção sobre adornar o ensino divino. Patrão empregados. Veja agora Paulo falando sobre isso nos versículos de número 9 e 10. Os escravos, no caso hoje seriam os empregados, estejam sujeitos aos seus donos ou patrões,
em todas as coisas, e lhes agradem bem, não contradizendo, não praticando furto, mas exibindo plenamente uma boa fidelidade, para que adornem o ensino de nosso Salvador Deus em todas as coisas. O que Paulo quis dizer aqui? Bem, não é o fato do seu patrão ou da sua patroa ter condições financeiras, ou talvez até tenham condições por ter materiais. Vamos imaginar que você trabalhe numa fábrica de biscoitos. Ela tem tantos biscoitos aqui, mas você não poderia levar para a sua casa nenhum tipo de material sem autorização prévia do seu patrão ou da sua patroa. Porque Paulo diz aqui no versículo de número 10 que isso seria furto. Então, não importa o quanto este tenha e quão rico seja, nós não podemos agir como seus colegas agem. É comum, por exemplo, nas escolas, jovens talvez furtar materiais por achar que a escola tem tanto, um pouquinho a mais ou a menos não vai fazer diferença. Ou talvez empregados façam isso com seus patrões. Mas isso não é ser honesto. E nós, os cristãos, para adornar o ensino divino, não poderíamos pegar nem sequer uma agulha sem autorização prévia de quem é o dono. Isto é adornar o ensino divino. Ou seja, você mostraria pelo seu modo de vida que você é uma pessoa diferente. Isso tem a ver em todos os campos. Aqui, continuando o apóstolo Paulo, nos versículos de número 11 em diante, ele ainda diz assim: porque se manifestou a benignidade merecida de Deus, que traz salvação a toda sorte de homens, instruindo-nos a repudiar a impiedade e os desejos mundanos, e a viver com bom juízo e justiça e devoção piedosa, no meio desse atual sistema de coisas, ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e do Salvador de nós, Cristo Jesus, que se entregou por nós, a fim de nos livrar de toda sorte de coisa, que é contra a lei, e purificar para si mesmo um povo peculiarmente seu, zeloso de obras excelentes. Persiste em falar dessas coisas, em exortar e repreender com plena autoridade para mandar, que nenhum homem jamais te despreze. Então, o ensino divino, irmãos, só pode ser adornado se nós mostrarmos o nosso modo de vida, a sua maneira de agir, a sua maneira de viver. Vamos falar alguns campos da nossa vida quais cristãos. Por exemplo, o ministério de campo. Como podemos adornar o ensino divino? Esforçando-nos a melhorar a eficácia no nosso ministério. Cada vez que o irmão vai ao campo, vá com uma apresentação diferente. Use o livro Raciocínio para se treinar. Faça com que a sua habilidade no ensino não fique simplesmente da forma como você quando aprendeu a verdade. Bom dia, meu nome é fulano, companheiro ciclano, estamos aqui falando da Bíblia. Não, cada vez tente usar informações novas, informações que chamem a atenção dos moradores. Isto mostrará que você não é uma pessoa que está só repetindo o que se ouve, como se fosse um robô. Então mantenha sempre as suas publicações, a pasta, a bolsa, todos estes num estado limpo, num estado que dê um bom testemunho. Segundo, as reuniões congregacionais. Como poderemos adornar o ensino divino? Bem, assistência constante, apesar de adversidades. O Salmo 133, o versículo de número 1, ali o salmista disse que quão bom e agradável é estarmos juntos. Isso significa que nós deveríamos encarar as reuniões como sendo algo especial. Mas em todas as reuniões devemos estar asseados, bem vestidos, nos orgulharmos de ter o salão do reino limpo, em condições de receber os nossos convidados. Isso iria adornar o ensino divino, porque as pessoas iriam dizer, realmente ali é a casa de Deus. No serviço secular e na escola, é muito comum, quando se junta uma roda de
de homens para conversar, 3 assuntos básicos dominam a conversa dos homens hoje em dia. Primeiro, dinheiro. Segundo, diversão e recreação. E terceiro, suas experiências sexuais. Em outras palavras, falar de mulheres. É muito comum isso hoje em dia. Mas se você, como cristão, estivesse em um ambiente chocante como esse, iria participar desse tipo de conversa? Iria aceitar trocar ideias com esse tipo de pessoas? Nós, como verdadeiros cristãos, nos destacamos como diferentes na nossa conduta e na nossa maneira de falar. O quarto ponto, maneira de encararmos as pessoas que não são testemunhos de Jeová. Nunca devemos, irmãos, falar de modo depreciativo sobre aqueles que não compartilham conosco da nossa fé ou das nossas crenças. Uma atitude de superioridade iria induzir as pessoas a se afastarem mais de Jeová. Então, nunca devemos achar que somos superiores a um privilégio, mas nunca achar que somos superiores às pessoas. Isso não seria demonstrar ser um bom exemplo. Então, nunca, em nenhuma atitude ou ação, queira mostrar que você é superior. Somos iguais a todas as pessoas. A diferença é naquilo que nós cremos e no Deus que nós adoramos. E, em resultado disso, as nossas ações se diferenciam daquilo como as pessoas agem e vivem. Quinto ponto, limpeza física. A limpeza é um sinal dos verdadeiros cristãos. Por isso devemos sempre nos identificar como um povo limpo. Veja como a Bíblia Sagrada chama atenção a isso. 2 Coríntios, capítulo de número 7, e o versículo de número 1. Aqui encontramos Paulo chamando atenção para o cuidado que devemos ter com relação à limpeza. Veja o que ele diz. 2 Coríntios 7, 1. Portanto, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade em temor de Deus. O que Paulo quis dizer aqui? Ele quis dizer que nós devemos nos preocupar não com a qualidade da nossa roupa no sentido de ser, talvez, de uma boa etiqueta, mas deveríamos nos preocupar que ela esteja limpa e asseada. Por isso é bom se preocupar. Como estão as suas unhas? Como estão, na verdade, os seus sapatos, sandálias, nossa roupa? Será que estamos sempre asseados? E a aparência do nosso lar? Como é que ela está? Será que o nosso lar, ele pode refletir bem sobre o Deus a quem adoramos? Será que podemos dizer que nós adornamos o ensino divino por deixar que as próprias pessoas observem a aparência do nosso lar? Não precisamos exibir extravagância, nem Jeová espera isso de nós, mas modéstia, bom gosto e, acima de tudo, limpeza. Por isso envolve tudo o que nós temos. A maneira como nós nos vestimos e a maneira como nós conduzimos o nosso lar e a nossa família. Temos que manter limpa a nossa roupa, o corpo e a aparência em geral, para que isso não traga vitupério sobre o bom nome de Jeová. A vestimenta e a aparência. Bem, nossa vestimenta e aparência devem ser próprios dos que professam reverenciar a Deus. Os verdadeiros cristãos são comumente identificados pela sua boa aparência e também vestimenta. Isso envolve também entretenimentos. Que tipo de diversões nós pessoalmente gostamos? Será que nós nos preocupamos com aquilo que absorvemos na nossa mente? Com aquilo que entra aqui? Será que nos preocupamos com aquilo que nós constantemente nos alegramos? Por isso temos que ter muito cuidado com programas como as novelas. De vez em quando estamos falando, elas destroem os princípios do ensino divino que você tem dentro do seu coração, meu irmão.
Por isso deveríamos repudiar esse tipo de programa, pelo menos se estiver a sua autoridade fazendo em seu lar. Se algum membro da sua família que não adora Jeová vai lá encher a mente dele com essas sujeiras, você não estaria na sala sentado assistindo isso, porque você não quer que isso te prejudique. Agora, é óbvio que se todos da família forem cristãos, o chefe da família, o esposo, teria autoridade de poder determinar o que se poderia ver ou não dentro do seu lar. Refletiria mal sobre Jeová se seu povo imitasse o mundo e ao mesmo tempo acham que pode adornar o ensino divino. Não é possível, irmãos, tomarmos água de uma fonte que é límpida como cristal e ao mesmo tempo tomarmos água de uma fonte que poderia nos prejudicar, porque trata-se de uma água impura. De todos esses modos e outros, os verdadeiros cristãos precisam adornar o ensino divino e pensar o seguinte: se eu vou a uma determinada recreação ou assistir um programa na TV, então pergunte-se: se Jesus Cristo estivesse aqui, no meu lar, sentaria-ele comigo do meu lado e assistiria esse tipo de programação? Tente pensar assim. Isso vai ajudá-lo a tomar uma decisão sábia. Quem dá polimento, irmãos, em joias, trabalha arduamente para destacar a beleza daquele metal precioso ou daquela joia. O resultado é um ornamento decorativo lindo que chama a atenção das pessoas, fazem outros admirar. Do mesmo modo, muitos se sentem atraídos ao ensino divino por causa da sua conduta, meu irmão, por causa da beleza do seu modo de vida, da maneira como você vive. Abra sua Bíblia aqui em 1 Pedro, no capítulo de número 2, e no versículo de número 12. 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 12. Olha o que Pedro, companheiro de Jesus, escreveu na sua primeira carta: mantende a vossa conduta excelente entre as nações, para que naquilo em que falam de vós, como de malfeitores, eles em resultado das vossas obras excelentes, das quais são testemunhas oculares, glorifiquem a Deus no dia da sua inspeção. Aqui nos diz de forma clara: sua conduta excelente pode refletir bem sobre o ensino divino. Portanto, há exemplo de cristãos fiéis que adoram o ensino divino e são atrativos para outras pessoas. Os nossos congressos, muitas das vezes, pessoas ficam impressionadas com a maneira como agem as testemunhas de Jeová. Muitas pessoas, quando visitam os lares de Betel, ficam impressionados com as normas de vida cristã mantidas nesses lugares. Jeová se agrada daqueles que trabalham arduamente para dar brilho ao seu ensino divino. Até Provérbios 27, 11 diz isso: ser sábio, filho meu, e alegra meu coração. Para quê? Para que Jeová possa replicar aquele que tenta escarnecer de Jeová, que é o diabo. Jeová se agrada quando nós temos prazer em fazer algo para Ele. E Ele terá o prazer de nos dar o paraíso prometido, que a terra será transformada. Aqueles que adoram o ensino divino estarão entre as coisas bonitas de Jeová e que honrarão, glorificarão por toda a eternidade. Algumas pessoas, irmãos, já mudaram pela boa conduta das testemunhas de Jeová, só de observarem isso. Alguns talvez ficam impressionados, como alguns enfrentam durante anos pressões do esposo, da esposa, de filhos. Alguns até são rejeitados pelos parentes, porque começaram a estudar a Bíblia, mas por manter a integridade, hoje têm a alegria de ter esses parentes na verdade. Uma experiência de um país muito frio prova isso. Olha o que aconteceu. O irmão, com 76 anos de idade, ele começou a estudar a Bíblia, mas o salão do reino ficava a cerca de 10 quilômetros e ele morava na roça. Era difícil o acesso. Mas ele trabalhava lá na roça e não perdia as reuniões.
terça, quinta e domingo. Não importava lama, chuva, calor, perigo de animais ferozes. Ele ia a pé para o salão do reino. Esse irmãozinho, com 76 anos de idade, foi muito criticado pelos familiares. Isso é fanatismo. A sua esposa, que não era estudante da Bíblia na ocasião, não gostava do que ele fazia. Olha como ela agia. Pegava a roupa que ele usava no salão do reino e quando estava próximo dele chegar, jogava tudo dentro do tanque, para que ele não fosse na reunião. Ele chegava, quando observava que sua roupa estava toda dentro do tanque, ele não brigava com ela. Ele simplesmente dava um jeitinho de se lavar um pouquinho e ia com a mesma roupa da roça para a reunião. Porque ele queria mesmo assistir às reuniões. Daí os anciãos lhe deram uma ideia, ele deixava um par de roupa limpa no salão do reino. Era o que ele fazia. Deixava dentro de uma sacolinha lá no salão. Daí ele saía da roça, lavava suas mãos, lavava o quanto podia e ia para as reuniões, mesmo que a roupa estivesse no tanque. Chegava lá, ele ia no banheiro, punha sua roupa limpinha, e daí ele assistia às reuniões, trocava com a roupinha suja, deixava a roupinha limpa dentro da sacola e voltava para o seu lar. A sua esposa ficou amargurada por isso, mas começou a pensar o que o tanto atraía a essas reuniões. Até que um dia ela resolveu assistir a uma dessas reuniões. Nunca mais ela deixou de ir às reuniões. Começou a acompanhá-lo em todas as reuniões. Aceitou o estudo da Bíblia e ela também aprendeu a verdade. Agora começou a perseguição dos filhos. Achavam que era muito perigoso um senhor de 76 anos de idade e também a sua mãe idosa andarem 10 quilômetros da roça à cidade para assistir às reuniões. Daí eles tentaram de tudo para atrapalhar. Arrumavam atividades no dia das reuniões, arrumavam um jeito de visitá-los, mas ainda assim eles iam às reuniões. Até que um dos filhos disse assim: o que atrai tanto o papai e a mamãe nessas reuniões? Vamos com eles, porque é perigoso deixá-los irem sozinhos. E daí começou a ir com eles. Nunca mais esse filho deixou de ir. E assim aconteceu um filho após o outro. Hoje, alguns anos depois, aquele irmãozinho idoso de 76 anos tem a alegria de ter mais de 50 membros da sua família como testemunhas de Jeová. Exigiu o sacrifício dele, é verdade, da sua esposa, mas o resultado foi bom. Por isso você não deve medir esforços para adornar o ensino divino, porque o que impressiona as pessoas não é simplesmente aquilo que pregamos, mas a maneira como agimos. E talvez na igreja, como alguns dizem, quando tudo é fácil, as religiões também fazem isso. Gritar dentro das suas igrejas, isso é muito comum. Falar de Deus e colocar um exemplar da Bíblia debaixo do braço, isso também as religiões fazem. Não deve ser estas coisas que deveria nos preocupar, mas deveria ser viver o que pregamos. É isto que é atrativo para as pessoas. Se está chovendo, pega um guarda-chuva, uma capa, mas não falte às reuniões. Se está com dificuldade de chegar, mesmo que tenha que ir a pé, tenha em mente que outros estarão observando e Jeová vai te recompensar pelo seu sacrifício. É isto que chama a atenção das pessoas, a diferença entre a verdade e aquilo que as pessoas pregam como verdade. Por isso, continue a adornar o ensino divino. Tenha em mente que, assim como esse irmãozinho idoso teve a alegria de ver hoje mais de 50 pessoas junto com ele na congregação, no futuro você também poderá ter, se você continuar a mostrar no seu modo de vida que você adorna o ensino divino, não só em palavras, mas também em ações. Muito bem, agradecemos todos pela atenção, bom silêncio, e pedimos que continue mais alguns minutos conosco, onde logo após teremos o estudo da sentinela e mais um discurso, então, para encerramento.
Mas mais uma vez nós queremos nos colocar em pé. E aí, garoto? Recebendo o salário essa semana, hein? Não esqueça de reservar uma graninha para comprar o boletim da Copa. Mande o seu torpedão, participe da seleção do Faustão. Tem sorteio todo dia. Em tudo que compro tem imposto escondido. Até na água, quase metade do valor é por imposto. Eu nem sei que pago tanto imposto, mas pago. E pago calado. Não. Eu quero saber quanto pago de imposto de verdade. E para onde vai esse dinheiro todo. Chega. Eu quero mais transparência. Sou eu quem paga. Eu quero, eu posso, eu exijo. Eu quero mais Brasil. E você? Ligue agora para 4002-8988 e exija você também. Copa 2006. Hoje, 1h, tem Brasil e Austrália. Ao vivo, vamos torcer pelos nossos craques em busca de mais uma vitória. Vamos acompanhar juntos a nossa seleção, encarando o segundo desafio nesta Copa. Que vem, Austrália. Brasil e Austrália, ao vivo. Hoje, 1h, todo mundo ligado na Copa 2006. Oferecimento Pepsi. Dá uma Pepsi. Ford EcoSport. Viva a sua liberdade. Viva o novo. Skol. Com Skol o Brasil fica redondo. Mastercard. O primeiro aceito em estádios.